Eu adoro gente bonita, gente que sabe se vestir, gente que, sabe, se preocupa com a sua alma de dentro para fora. E a minha convidada de agora é a eu estou falando da Maria Luísa. Ela é psicóloga. Boa tarde, Maria Luísa, seja bem-vinda ao nosso programa. Uau, já adorei a apresentação. Não vou na terapia essa semana. Ah, você para. Mas é verdade, adoro, gente. Sabe por quê? Traz uma energia boa. Eu sei que você se prepara para vir para cá. Né? A gente estava conversando agora nos bastidores. Fábio, você malha? Eu falei assim, nem na cama. Entendeu? Mas o mais importante é que assim, eu tenho pessoas que de verdade são carinhosas, que vivem com a gente. Então eu tenho uma energia boa por conta disso. Né? Eu sempre procuro me cercar de pessoas boas. Eu comento com o nosso diretor sobre isso. É verdade. E o Fábio tem uma baianidade na goa aqui, uma alegria de viver também. Não é? Graças Certeza. a Deus. Vibra alto. Não é sempre. Bom, a doutora Maria Luísa Lima, ela é psicóloga, ela está sempre em nossos programas às terças-feiras, falando, perdão, quarta, é verdade, quarta-feira, sempre trazendo em nossos programas temas que são pertinentes à nossa melhora psicológica e até emocional. E eu pedi para a gente falar sobre um tema que é tão importante, que é sobre a individualidade para a nossa vida. Por que eu pedi isso? Porque eu percebo que muitos casais hoje terminam tendo um problema de relacionamento porque não respeita a individualidade do outro. Até citei na escalada, na abertura do programa, que tem pessoas que estão evacuando, aí o outro está lá na porta desse jeito, então, segurando assim, e a pessoa está lá sentada no vaso, e a pessoa, então é porque a gente tem que pagar aquela conta, a gente tem que fazer não sei o quê, aí o outro está fazendo, sabe, o outro vai lá, gente, pelo amor de Deus, né? Celular, a pessoa não pode deixar o celular, que a pessoa vai lá, posso levantar? Posso? Aí a pessoa vai lá e faz o quê? Corre, aí vai lá. Para ver o que o marido fala, o que deixa de falar, é uma coisa impressionante. Então a pessoa vive uma questão que ela fica presa, inclusive, porque se ela está desconfiada do marido, do amigo, de alguém, para que ela tem essa relação, né? E outra coisa, essa individualidade ela é necessária. Então, se, por exemplo, a pessoa gosta de dormir de um jeito, outro gosta de dormir de outro, e não se adaptaram, não tem problema cada um dormir numa cama. Hoje em dia, os prédios, os novos, melhor dizendo, os novos empreendimentos, eles trabalham 2 chuveiros, 2 vasos sanitários, 2 quartos. Né? A gente tem vários artistas que vivem assim, publicamente assumidos de viver assim dentro da mesma casa, mas com essa individualidade preservada, porque às vezes o outro não consegue respeitar o outro, né? Eu de verdade não preciso saber o que a pessoa faz ali no banheiro. Eu sei que quando ela vai no banheiro, ela vai evacuar, vai fazer alguma coisa. Eu não preciso ver nem sentir. Com certeza. Parece brincadeira, né? Assim, eu até achei engraçado o que você estava falando, mas o triste é que isso é real e acontece, porque eu vejo muitas pessoas trazendo essa demanda no consultório. Eu gosto de dizer assim, ó, liberdade demais vira bagunça e prisão demais sufoca. Sim. E o que é atraente, né, falando dentro de uma relação afetiva, é você olhar para o outro e enxergar a luz do outro. Então, nós sabemos a importância dos relacionamentos. Isso garante o nosso desempenho na nossa vida, né? Quando os nossos relacionamentos são saudáveis, nós fluímos bem, nós estamos bem. Mas para que isso aconteça, é imprescindível que se preserve a individualidade. Então, agora me aprofundando um pouquinho no que o Fábio disse, eu gosto da ideia de que mentes imaturas não se relacionam. Concordo. E quando a gente fala sobre mente imatura, é assim, para que eu consiga olhar para o outro, me abrir para a realidade do outro, eu preciso, em primeiro lugar, ter a minha força, o meu poder pessoal, a minha autoestima fortalecida. Então, quando eu estou bem comigo, só aqui para deixar claro que autoestima é como eu me sinto. E é dessa condição interna que eu crio a melhor condição para me conectar e me relacionar com o outro. Então, veja, no programa passado, nós começamos esse assunto, pincelamos, né? Falando das 3 estruturas básicas. A gente chama da necessidade de simetria e complementariedade. Então, simetria são 2 partes iguais. Em alguns momentos, a dinâmica do relacionamento é essa. Mas é uma dança, lembra que a gente falou? Sim. E aí, às vezes, essa relação ela tem que ser complementar.
essa mulher dá um pouco de razão para esse marido, olhar para ele, e em alguns momentos o marido faz isso. Então, não podem ser duas individualidades o tempo inteiro, porque existem dois poderes aqui exercendo uma competição. Não pode ser uma relação de dependência emocional, onde uma pessoa se invalida completamente, se anula para atender a necessidade do outro. Então, o que a gente busca é uma individualidade preservada, a outra individualidade preservada e esse espaço comum que a gente chama de conjugalidade. Nem para mim, nem para você. A gente conversa na fronteira. E é tão triste porque tem casais que não têm essa individualidade até nas opiniões, né? Então o marido fala, é a palavra dele, e a mulher fala amém. Até publicamente, às vezes você está num jantar em algum lugar, a mulher ela até quer se expressar, mas o marido já olha como se fosse aquela nossa mãe lá atrás, nos punindo, que a gente quer pegar mais alguma coisa à mesa, e ela só dá aquela olhada para você não comer de novo, né? Então a gente percebe que tem casais que a mulher ela tem uma opinião diferente do marido, da esposa, até na política e tudo, e aí a pessoa termina cedendo o tempo todo, cedendo, e ela vai se minando. Perfeito, Fábio, você falou algo que é exatamente o grande X da questão. No momento em que nós não ficamos sozinhos, não atendemos o nosso processo individual de ler um livro, ter um hobby, estar com os nossos amigos, se conectar com aquilo que faz bem para a gente vai perdendo o nosso brilho, a nossa força. Então, o que acontece? Esses casais, como você mencionou no começo ali do programa, da entrevista, do programa, Sim. Começa a fazer tudo junto. Então, ele olha para ela, se encanta, ela olha para ele e fala, nossa, que pessoa incrível. De repente, depois de um tempo, aquilo ali tá coisa básica, com arroz, com feijão, perdeu o brilho, perdeu o interesse, por quê? Série junto, programa junto, tudo junto, tudo junto, tudo junto. Só que o que traz a energia vital, o que traz a conexão, o poder pessoal dessa pessoa, onde ela se recicla dela mesma, é justamente no momento em que ela consegue preservar a individualidade dela. Então é assim, eu vivo, né, nas minhas relações, nesse contexto social, no coletivo, mas eu também preciso desse momento de individualidade, onde eu me coloco somente com a minha energia, porque é nesse momento que eu vou me reciclar, me conectar comigo mesmo. E quando eu retorno para esse coletivo, eu retorno forte. Com certeza. E é importante a gente forçar isso para quem está em casa e reforçar também, porque assim, a individualidade ela é tão importante quanto o amor, o diálogo e o respeito, né? Então, quando você tem isso muito claro dentro de você, você termina fazendo com que a relação flua, seja ela de amizade, seja ela de relacionamento de um casal, porque as pessoas hoje em dia elas querem só se preocupar em se posicionar do jeito delas e todo mundo que está do lado tem que ser igual a elas. E não é. Eu, de verdade, como eu já falei aqui em outros programas, eu teria horror a um outro Fábio Arcanjo que nem eu. Essa pessoa não tem sentido, né? Esse narcisismo. Eu não me acho. Quando a gente vê no outro coisas que faltam em nós, que nos completam, eu acho que isso que é bacana, né? Quando você tem essa humildade de enxergar, poxa, aquela pessoa ali acrescenta na minha vida nisso, ela me dá isso que talvez eu tenha que melhorar dentro de mim, talvez eu não seja tão flexível nesse ponto, eu posso corrigir isso em mim, né? Então eu acho que quando você se desarma emocionalmente e você consegue compreender o outro, e o outro também consegue te compreender, a relação tem tudo para ser para o resto da vida. Agora vamos aqui. Será que o Fábio é uma pessoa introvertida ou extrovertida? Extrovertida. Então, por que eu estou brincando aqui falando isso? Porque quando a gente entende a individualidade, isso que você falou é muito real, assim. As pessoas introvertidas, elas têm uma necessidade maior de viver esse processo da individualidade. E as pessoas extrovertidas, elas têm menos a necessidade de ficar na individualidade delas. Então, olha como é importante o autoconhecimento, né? Como que eu funciono? A minha energia, ela é voltada para dentro ou para fora? Eu brinco assim, um é o que pinta o quadro, o outro é o que vende o quadro, né? Sim. O introvertido e o extrovertido. Mas a gente se conhecer, entender a nossa necessidade,
observar a necessidade das pessoas que se relacionam com a gente é muito importante. Você colocou aqui uma ênfase, né, nos relacionamentos, mas isso acontece em tudo. Eu Sim. entender a necessidade da individualidade da criança. Sim, criança também precisa de individualidade. Sócios, quantos sócios não acabam tendo as relações esgotadas pelo excesso de convívio? Equipes que ficam muito tempo juntas. Então, isso é importante em todos os setores da vida. Com certeza. E é importante a gente lembrar que assim, essa individualidade não é você pegar e fazer uma barreira. Não. É você só respeitar o quadrado de cada um. Né? Como eu falei, eu citei a história do banheiro, porque é muito clássico isso, né? Então, se a esposa não gosta da toalha em cima da cama, molhada, né? Então, o que custa você pegar e tirar, eu ia falar um palavrão, a P da toalha de cima da cama, entendeu? Não custa nada. Então você pode tirar a toalha, né? Você vai no banheiro e a pessoa deixa a tampa levantada e o vaso todo respingado de urina. O que custa você pegar e fazer? Quando você começa a fazer pequenas coisas que não agridem o outro, você respeita a individualidade dele também, né? Porque a falta de higiene, tudo isso termina também azedando as relações. Né, a cultura, porque você é de uma cultura, eu sou de outra, os câmeras, cada um de nós. Mas se a gente não tiver uma regra que seja básica, linear, as relações não vão para frente. Olha, Fábio, uma relação, a gente tem um olhar muito romântico para o casamento, para a vida. Só que assim, relacionamento, o dar certo dentro de um relacionamento é, acima de tudo, uma decisão. E dentro disso que você falou, a gente tem dois conceitos interessantes, que é individualismo e individualidade. Então, para explicar isso, eu gosto do exemplo da autoridade e do autoritarismo. A autoridade é boa, né? Ela traz a propriedade, mas o autoritarismo não. Imagina, é péssimo. Então, assim, o egoísmo e a dependência emocional, né, que são assim muito divergentes. Agora, quando a gente entende que a individualidade é boa, mas o individualismo, ele entra naquilo da pessoa só ficar no espaço dela, querer tudo da maneira dela. Então, nessa condição, nessa estrutura, não existe ponte, não existe o outro, não existe conexão. A gente vai mais uma vez recair sobre a importância do equilíbrio, da disponibilidade de se colocar numa relação, numa dança, aonde você vai ter que ter fluidez, sensibilidade, permear sobre os vários tons aí da relação. Você sabe, outro dia eu estava tomando café com uma amiga querida, que inclusive vem para a Rede América, e algumas pessoas foram para a casa dela. Ela tem uma casa belíssima ali na Aldeia da Serra, e aí o que aconteceu? As pessoas, porque ela tem uma casa grande, porque ela tem condições e tudo mais, não significa que as pessoas tenham que achar que estão no hotel 20 estrelas, entendeu? Então o que acontece? Aí todo mundo faz a boquinha, todo mundo faz tudo, ninguém se propõe a pegar e lavar uma louça, a ajudar, né? Como se ela tivesse a obrigação de fazer tudo aquilo para todo mundo que está lá. E as pessoas não conseguem entender essa questão de ser cooperativo, né? Eu acho que, até falando de uma coisa que eu comentei agora, assim, as regras de etiqueta existem justamente para fazer com que a gente viva de uma maneira harmônica. Então, se eu vou na sua casa, o que me custa, você está me recebendo com todo carinho, o que me custa lavar uma louça, o outro lá pega e seca a louça, porque a gente otimiza o tempo, está todo mundo daqui a pouco na beira da piscina, está todo mundo fazendo um churrasquinho, né? Eu acho que falta isso, essa coisa que você falou, do egoísmo. Né? As pessoas são egoístas, têm que girar de acordo com o que elas querem. E não é assim, porque a vida não funciona como eu quero, é do jeito que tem que ser. E para ser, a gente tem que pegar e também ser, tem que ser educado, tem que ser cooperativo, tem que ser linear. É isso que está faltando para muita gente, né? A gente parar de olhar para o nosso umbigo e olhar 360. E a relação, ela até de homem e mulher, homem com mulher com mulher, não importa o gênero, ela também só vai dar certo a partir do momento que a gente começar a se colocar no lugar do outro. Será que estou fazendo bem para ele? Será que estou fazendo bem para ela? Será que ela está me fazendo bem? Né? Quando a gente faz perguntinhas básicas para a gente, quando a gente se permite fazer essas perguntas, quando a gente tira o capuz da vaidade, a gente se olha no espelho e fala assim, eu estou pisando na bola, né?
E a gente pisa muitas vezes, a gente fica na arrogância, na prepotência, né? A gente se acha superior a alguém e a gente não é nada. Porque no final, todo mundo vai para o mesmo lugar, para um buraco. E os bichos vai tudo comer. Pode ter o dinheiro que você tiver aí, viu? Tô nem aí, vai para lá. Entendeu? Até onde eu sei, ninguém vai com o caminhão da graneira atrás. Entendeu? Não é isso? É verdade. E é muito importante esse tema sobre individualidade, porque quando o Fábio falou aqui, né, sobre a questão do egoísmo, a gente traz, até com base na psicologia social, um conceito bem interessante, que é assim, quando eu não tenho equilíbrio na troca entre o que eu ofereço e eu recebo, essa simetria dentro da relação, isso configura um jogo de poder. Sim. Então é essencial que eu consiga, né, entender o que o outro me oferece e o que eu posso oferecer dentro da relação. Agora, eu só consigo me conectar e olhar para o outro no momento em que eu saio das minhas necessidades. E essa postura de se sentir o centro do mundo, ela é uma postura que a gente chama de regredida emocionalmente. Ela cresceu, mas ainda ela está com o emocional daquela criança. Porque quem é o centro do mundo e tem as necessidades atendidas o tempo inteiro é o bebê, é a criança. Chora, tem dor, aí vem a mãe, vem o cuidador e está sempre cuidando, olhando. Aí essa criança começa a se desenvolver e esses pais vão falando, teu amiguinho também quer o doce, tem que dividir, as coisas não são sempre do seu jeito. Freud dizia, né, frustração estrutura o ego. Então, nesse processo de desenvolvimento, a gente vai criando a nossa estrutura de ego, a nossa condição de existir, de pensar, de sentir, de agir. Mas, em muitos casos, a gente percebe que esse adulto cresce trazendo a estrutura psíquica, emocional dessa criança. Olha, mais uma vez, Fábio, a importância do autoconhecimento. Sem dúvida, sempre. 0 operadora 11 98384 1466. Vamos com a primeira pergunta na tela. Boa tarde, doutora. Tenho muita dependência emocional no meu marido. Quero mudar, mas não consigo. Já fui em especialista e mesmo assim é difícil. Tem alguma dica de como começar? Quem pergunta é a Giovana Aparício, de Blumenau, Santa Catarina. Giovana, você já começou, na verdade, né? Consciência é o primeiro passo. Ninguém muda o que não percebe. Eu não posso falar a respeito desse especialista que você foi, mas nem todos os caminhos são para todos os caminhantes. Depender da emoção que o outro desperta para você sentir é o que configura a dependência emocional. Então, veja, o caminho é um só. Ainda mais quando a gente aplica no feminino. Essa mulher, ela para ser uma mulher que atrai, para que ela se torne magnética, ela precisa trabalhar uma rotina de autocuidado, fortalecer a autoestima. Então, a autoimagem é como a gente se vê e a autoestima é como a gente se sente. E isso vai definir o teu autoconceito, que é o quê? O que você pensa de você e o que os outros pensam a seu respeito, né? Então, vamos lá. O caminho é fortalecer a sua autoestima, entendendo que a autoestima é um estilo de vida. Não foi da noite para o dia que você se colocou aí e não é da noite para o dia que você sai daí. Igual alimentação saudável, rotina saudável, todo dia um pouquinho. Se conectar com você, com as coisas que te fazem bem. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Meu neto tem muita dependência do cachorrinho dele. Não faz nada sem cachorro e agora que as aulas voltaram está sendo difícil. O que posso fazer, doutora? Lúcia Emily Moura, de Campina Grande, Paraíba. Lúcia, isso que você falou é bem interessante. A gente está falando sobre investimento de afeto. Provavelmente esse cachorro ele está representando na vida do seu neto
uma forma dele conseguir expressar o afeto dele, um sentimento, e que muitas vezes ele não está conseguindo direcionar para outras pessoas ou membros da família. Agora, uma criança, muitas vezes ela precisa de um acompanhamento psicológico, de um profissional, para entender o quanto isso está sendo excessivo e patológico ou não. Mas eu aconselharia buscar uma ajuda terapêutica. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Doutora, minha irmã tem muita dificuldade de separar o que é sobre ela dos problemas dos outros. Ela sofre muito com isso. Como posso ajudar? Quem pergunta é Hugo Luca Salles, de Rio Branco, Acre. Hugo, eu sinto muito te dizer, mas você pode até querer mais do que essa pessoa, mas você não pode querer por essa pessoa. Então, existe um movimento interno que só essa pessoa pode fazer. Mas veja, respeitar o processo e a individualidade, né? Entendendo se essa pessoa te procura para conversar, você dentro, né, daquilo que a gente falou sobre preservar o espaço e a condição dessa pessoa, falar o que você pensa, expressar as suas ideias, mas o movimento de buscar uma terapia, de romper com esse padrão, só essa pessoa pode fazer. E se você forçar essa pessoa a olhar para a vida dela através da sua lente, dos teus olhos, eu não acredito que isso seja um bom caminho. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. É muito difícil, com a correria do dia a dia, eu ter momentos para a minha própria individualidade? Tem alguma dica para melhorar? Quem pergunta é a Sandra Fernandes, de Caxias, Mato Grosso. Sandra, bem-vinda aos desafios do mundo moderno. Só que é o seguinte, você vai ter que tomar uma decisão, tá? A decisão de se comprometer com você. Porque se não existir energia vital, se você não trabalhar o teu sono, tua alimentação, prática de atividade física, não tiver práticas de bem-estar, trabalhar seu autoconhecimento, que são formas de você reciclar a tua energia, trazer vitalidade para você, você não vai ter como melhorar o teu desempenho na vida. Então, vai ter que repensar a sua rotina e encontrar aí dentro da tua correria momentos aonde você entende que antes de você ser uma profissional de sucesso, uma mãe de sucesso, uma mulher de sucesso, você é uma pessoa de sucesso. 0 operadora 11 98384 1466. Você pode sempre sugerir as suas pautas aqui, as pautas, para que a doutora Maria Luísa Lima possa responder, inclusive devagar aqui conosco, trazendo luz acerca do assunto. Se você quiser, você pode também agendar com ela uma consulta através do conexãomalulima.com.br, conexãomalulima.com.br, seguir ela no Instagram através do Conexão Malu Lima, Conexão Malu Lima. Seja você de forma individual, o casal, né, ou até a família, ela atende com todo carinho, respeito e afeto de forma sigilosa. Muito obrigado, minha amiga. Obrigada. E na próxima semana eu vou sugerir para você que fale sobre lá vem ele. A dependência emocional. Gostei, tá ótimo. Bom? Semana que vem. Aceito. Obrigado, ótimo finalzinho de semana e até semana que vem. Muito obrigada, até semana que vem. Nós vamos para um rápido intervalo, na volta tem mais de ter feito, até já.